intervalo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente fez todo um planejamento de jogo, contando em não sair atrás do placar. A gente esperava ser muito consistente defensivamente, porque imaginava que, com o decorrer do tempo, a ansiedade fosse mais para o lado do Vasco do que para nós, né? Infelizmente, o gol que a gente sofre coloca a ansiedade, coloca a pressa para o nosso lado, né? Então, acredito que o volume alto de alguns cruzamentos, inclusive cruzamentos que talvez não devessem ser feitos, tem um pouco a ver com isso, já da equipe buscando o gol, ainda sem ter toda a consciência que eu julgo o ideal, né, para uma equipe do tamanho do São Paulo, mas sem faltar vontade, sem faltar, de alguma maneira, a iniciativa de tentar resolver com as ferramentas e as ideias que a gente tem hoje. Para a gente poder crescer a nível de ideia, a gente vai precisar ainda um pouco mais de treinamento e com isso, ir aumentando um repertório da equipe de poder de ataque, de ideias diferentes que não sejam somente as dos cruzamentos. Foram dois gandulas expulsos ao longo dos 90 minutos e a bola murcha em duas situações. Houve uma reclamação no intervalo de jogo. Enfim, eu queria que você desse o teu depoimento com relação a isso. A gente só lamenta, né? Eu acho que não combina com o futebol, com o que a gente quer a nível de espetáculo, mas entende por todo o momento que o Vasco está passando. Acredito que isso não tenha determinado, longe disso, o resultado do jogo, mas torce sempre para que, quando as equipes façam uso desse tipo de artimanha, que a arbitragem puna dando mais tempo, né, de acréscimos. Acho que 5 minutos foi pouco para tudo isso, com substituições, né? Um atendimento, só um, durou 2 minutos e 40. Mas, enfim, também acho que não, pelo final do jogo, também não daria muita diferença. E a gente só lamenta e torce para que a gente consiga, como um todo, o futebol evoluir e sair um pouquinho desse tipo de situação. Como que você está vendo esse campeonato brasileiro deste ano, talvez um dos mais disputados dos últimos anos? Que análise você está fazendo? É um campeonato que alternou, várias equipes lideraram, inclusive nós, né, por um bom tempo. Um campeonato bastante nivelado, com boas equipes. Eu acho que cresceu, principalmente nesse final de campeonato, o nível técnico. Algumas equipes se destacaram bastante, não à toa que são as equipes que hoje estão brigando pelo título. E a gente espera ainda algum tipo de crescimento nessa reta final para atingir o nosso objetivo agora, que é tentar terminar o campeonato no G4. Boa noite, André, aqui atrás. Eu quero que você queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação do São Paulo não ter conseguido entrar no G4 nessa rodada, né? O Grêmio ontem acabou perdendo, era uma chance de vocês conseguirem essa vaga, já para ficar um pouco mais tranquilo nessa reta final. Então, você lamenta não ter conseguido essa vaga agora, e o que você espera desses próximos 2 jogos contra o Sport e a Chape? A gente encarou o jogo como uma decisão, assim como o Vasco. Um jogo extremamente tenso, né, por todo o ambiente, por todo o clima que o estádio oferecia. Mas a gente procurou, desde o primeiro treinamento visando esse jogo, convencer todo o grupo que era uma decisão, que a gente precisava encarar dessa maneira. E a oportunidade, realmente a gente deixou escapar uma oportunidade de ouro de já passar o Grêmio nessa rodada, de talvez encostar no Inter também. Lamentamos bastante, especialmente o resultado, e entendemos que o desempenho melhorou em algumas coisas, mas que ainda muito aquém daquilo que a gente imagina, porque o desempenho melhor é que realmente vai nos aproximar dos resultados. Jardine, ainda com relação ao desempenho, nos últimos minutos, claro que o São Paulo já estava um pouco naquele desespero, né? Mas chamou a atenção 2 invertidas de bola, uma delas do Reinaldo. Quer dizer, passes que o São Paulo não costuma errar. Você acha que hoje o nervosismo, a ansiedade pesou negativamente no desempenho do São Paulo? Teve esse peso? Isso hoje fez diferença também no desempenho do São Paulo? Eu acredito que em alguns momentos do jogo, sim, né, mas mesmo com essa ansiedade, que eu acho que se apresentou também no final do primeiro tempo, os cartões amarelos e algumas discussões mostram isso, né, o quanto a equipe estava ansiosa e um pouco nervosa.
procuramos acalmar no intervalo e botar o foco naquilo que deveria ser, que era jogar bem, jogar melhor. E, obviamente, que no final do jogo o sangue começa a esquentar e a equipe começa a não encontrar soluções que tem que encontrar de uma maneira organizada, e os jogadores começam a procurar, cada um em algum momento, uma solução, e aí começa a fugir um pouquinho daquilo que a gente planeja e organiza. Mas eu acho que faz parte. Mesmo com tudo isso, a gente teve 3 situações importantes de gol no segundo tempo que se a gente consegue fazer, mudaria bastante o panorama do jogo. Você já conversou com o elenco para detectar, porque um time que chegou a liderar o campeonato foi caindo assim na tabela? Então, esse tipo de análise, com certeza, todos dentro do São Paulo estão fazendo já há bastante tempo, né? O porquê, buscando os porquês da gente ter perdido o desempenho que teve em boa parte do campeonato, e com certeza a gente vai continuar fazendo, né? Toda a análise dos jogos que deram errado, análise de produtividade de cada jogador, análise das ideias que se imaginava e por que não deram certo. Mas isso é uma avaliação que nesse momento é importante que seja muito interna, muito debatida, e que a gente consiga internamente resolver eles. Tudo bem, Jardini? Aqui, ó. 2 questões. A primeira, esse tipo de desempenho que o São Paulo tem tido, por enquanto, de muita inconstância nesse segundo turno, o quanto que isso preocupa para a sua reta final de campeonato e você não conseguir atingir esse objetivo, pelo menos colocado agora até o término da competição, de terminar na 4ª colocação e levar o São Paulo diretamente à Libertadores, e se ao mesmo tempo isso pode até não colaborar muito para o seu sonho de permanecer como técnico efetivo para o ano que vem. O que isso implica? É um desafio bastante grande, né? O São Paulo assumiu esse risco da mudança, o risco de injetar ideias novas, injetar alguma coisa diferente, sabendo que isso tem coisas boas, tem coisas, às vezes, que os jogadores também demoram um tempinho para assimilar. Toda mudança sempre tem os 2 lados, e todos abraçamos esse risco juntos. A gente está lutando ao máximo para que o desempenho seja o adequado para a gente poder bater nessa meta de G4. E a gente ainda vai ter aí alguns dias para treinar, para evoluir. Precisamos vencer, o foco passa a ser vencer os 2 próximos jogos. Melhorar alguma coisa, especialmente em ideias para atacar, para ser mais eficiente ofensivamente, porque a gente tem um jogo em casa que a gente tem que propor, não tem saída, e possivelmente um jogo fora com a Chapecoense, onde a gente vai ter que buscar o resultado também para bater no nosso objetivo. Então, eu espero que o tempo pequeno que eu tenho, eu consiga demonstrar um pouquinho da minha capacidade de fazer a equipe construir as suas próprias situações, sem depender de erros dos adversários, ou sem depender de gols ao acaso, né? Que a gente realmente consiga, com um bom futebol, encontrar os resultados. Terminamos aqui com o Jardini. Obrigado a todos. Boa noite, gente. Uma boa noite.